No audiodrama de hoje eu tô recebendo o Alex Araújo. Bem-vindo, Alex. Olá, Diego, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Depois de tantos desencontros, idas e vindas, inclusive agora, né? A gente conseguindo gravar e, enfim, já conversei um pouquinho ali com o Alex e, enfim, vamos ouvir ele. Alex, se apresenta aí para quem tá ouvindo, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Alex Araújo. Eu sou diretor da Companhia do Caminho Velho e sou dramaturgo também, também na Companhia do Caminho Velho. Eu sou de Campinas, nasci em Campinas. Eu comecei a fazer teatro lá. Sou de Campinas, nasci em Campinas. Eu comecei a fazer teatro lá, como a princípio como ator. E lá mesmo já me deu muito vontade, eu sempre tive muita vontade de escrever dramaturgia, sempre fui um leitor compulsivo de dramaturgia, e enfim, principalmente como ator. Aí eu decidi vir para São Paulo para, enfim, era uma vontade de fazer teatro de pesquisa, de pertencer a um grupo, de discutir dramaturgia, discutir Isso teatro. em que ano? Eu comecei a fazer teatro em 97, mais ou menos, e eu vir para São Paulo foi em Aham, 2007. A minha desculpa para vir para São Paulo foi fazer filosofia, tá. né? Eu não passei em cênicas, e aí um curso que me aproximava mais da filosofia foi, da dramaturgia, foi Aham. filosofia. Por mais que eu não soubesse, não falasse, você vai ler bastante dramaturgia. Eu falei, então é isso que eu vou fazer. Caramba. É, a minha sorte, inclusive, foi que criaram a Unifesp, que foi um dos motivos de eu ter passado, assim. Eu sempre estudei em colégio público, minha formação não me permitia passar em universidades particulares, por mais que eu fizesse cursinho trabalhando, mas aí foi mais fácil passar e foi muito importante. Eu fui da primeira turma de filosofia da Unifesp e lá também foi a Unifesp, ela fica dentro da Unifesp tem um teatro, que é o Teatro da Mastor Uhum. Pimentas, gigantesco. E quando a gente chegou lá, todo mundo olhou para esse teatro, falou, caramba, eu quero fazer teatro. Foi assim que a Companhia do Caminho Velho nasceu e foi assim que, para além da filosofia, eu consegui um grupo lá, e que é Desde onde eu 2007. estou até hoje. Isso desde 2007. Hoje tá para fazer, ano que vem faz 13 anos, no começo do ano Caraca. que vem fazem 13 anos que a gente está lá. E aí no meio disso, isso desde 2007. Hoje tá para fazer, ano que vem faz 13 anos, no começo do ano Caraca. que vem fazem 13 anos que a gente está lá. E aí no meio disso, criaram a SP Escola de Teatro, eu fui da primeira turma de dramaturgia, e depois, um tempo depois, eu também fiz a primeira turma do NAC, ou seja, eu sou um teste, quando o pessoal está pensando em fazer um grupo, eles me chamam para fazer parte da primeira turma. Qual o NAC? O NAC do. O NAC do Lee Taylor, Ah, você foi da primeira turma do Núcleo de NAC do Arte Lee Cênica. Taylor? Aquele que era na. Fui. Onde é a Unibis hoje? Foi lá? Isso, exatamente, exatamente. Aquele prédio lindo. Foi a única turma que teve lá, inclusive. Depois já foi para a Unesp, se eu não me Ele engano. ficou um Agora, tempo se eu não me lá. engano, está no TUSP. Sim. E foi lá que eu tive, acho que uma das experiências mais potentes enquanto ator. E foi quando eu desisti de ser ator, inclusive. É mesmo? Sim, porque eu já era diretor, já escrevia, mas lá eu falei assim, meu, eu tenho que centrar naquilo que eu acho que eu sou mais potente, mas isso que eu aprendi aqui vai me ajudar a dirigir, inclusive, de um outro lugar, Aham. onde a olhar para o ator de outra forma. E isso realmente foi muito importante, assim, desistir, sair da atuação não porque não me dava prazer, mas porque me dá mais prazer ser dramaturgo e ser diretor. E me sinto mais ajudando o ator nesse lugar, assim. E hoje eu acho que assistir o ator me dá mais prazer do que me dava atuando. E a todo ensaio eu me sinto um pouco atuando, assim. Eu entendo. Isso é muito rico, assim. Isso foi o NAC que me trouxe, assim. Eu acho que foi muito importante. Mas quando você foi pro NAC, então você já atuava como diretor dentro da companhia? E como que foi? Cheguei no campo.
eu tava fugindo de teatro. Falei assim, se eu entrar no teatro, eu não vou fazer filosofia, não Sim. vou fazer filosofia. Então eu fiquei ali ela já começou em março, eu fiquei até junho negando entrar. E aí quando me falaram assim, não, entra, teve um determinado momento o diretor, que era o Alexandre Quereste, ele falou assim, não, entra porque a gente precisa de pessoas que têm experiência, só eu fiz teatro, e como você fez, acho que seria importante. Eu falei, tudo bem, eu entro se for para dirigir, porque eu quero experienciar isso. Aí ele falou, beleza, E você cria a já tinha experiência que você experiência em quiser. direção? Eu tinha de algumas Aham. cenas, alguma coisa assim, nada muito grandioso em Campinas. Mas e ali também era meio muito laboratório, assim. A grande maioria nunca tinha feito teatro, então aí eu falei, então vamos, eu vou. E ali eu encabecei desde o começo como Uhum. diretor. Depois eu parei um pouco de dirigir quando eu entrei na dramaturgia. Aí eu voltei muito na vontade de montar um texto meu dentro da companhia, de tentar dramaturgia. Aí eu voltei muito na vontade de montar um texto meu dentro da companhia, de tentar também de enveredar a pesquisa para o lugar da dramaturgia. E após o NAC, aí eu saí da atuação dentro da companhia, deixei um pouco a ideia de querer montar um texto meu e fiquei 100% na Uhum. direção, né? Quando a gente montou o Bonito. E aí agora eu tô começando a voltar a dialogar com a dramaturgia, com a minha dramaturgia, mas a dramaturgia sempre esteve em questão da SP para cá. Mas a direção ali dentro da companhia eu sempre tive um pouco esse papel, exceto quando eu estava na SP que eu centrei mais em dramaturgia. Mas ali dentro eu sempre tinha esse lugar de pensar a cena, assim. Mesmo quando eu atuava, eu cheguei a atuar em peças que eu dirigi. E nasceu assim, meio dessa vontade, eu quero dirigir, então a gente teve parceiros lá, teve o Eliseu Paranhos, que é um ator formado pela Unicamp, que é daqui de São Paulo, que nos ajudou, assim, ele me ajudou a aprender a dirigir, mas na maioria das vezes era meio autodidata mesmo, assim, tipo, a gente lia umas coisas, ficava meio doido, ia lá dirigir, a gente tinha algumas ideias, ia lá dirigir, e assim foram criando. E todas as experiências que a gente tinha interferia na minha forma de dirigir ali dentro. A companhia é bem assim, tipo, as minhas experiências sempre vão entrando e virando experiência do grupo, assim. Entendi. E essa ida para dramaturgia, o que te levou foi a ida para SP? Eu sempre quis fazer dramaturgia, sempre teve uma vontade muito grande de aprender, de querer escrever. Eu escrevia, olhava para aquilo, achava uma droga, mas eu sempre escrevia. Quando abriu o curso da dramaturgia, eu falei, caramba, é a chance, vamos lá. E aí, estando lá, eu descobri outras possibilidades, mas dali para frente eu não conhecia. E quando eu entrei na SP, eu comecei a descobrir tanto a ler de forma diferente o que eu já lia e comecei a ler coisas que eu nem imaginava que existia, de formas e modos de fazer completamente diversos e que o que mais me espantou é que aquilo me fazia mais sentido do que as coisas que eu costumava ler. Então, e aí a partir do momento que aquilo me pegou, que aquilo me chamou a atenção, eu comecei a querer trazer para a companhia. No caso, na época, entrou a Vanessa, que fazia parte da companhia, que fazia direção na SP, e a Carolina, que é a nossa atriz ainda hoje, ela entrou fazendo cenografia. A Carolina chegou a sair, a Vanessa chegou a se formar, mas a Vanessa hoje não está mais na companhia, a Carol está como atriz. Uhum. Então, todas essas experiências foram para a companhia, assim, tudo que é, então, todas essas experiências foram para a companhia, assim, tudo que a gente aprendia na SP, a gente queria testar um pouco, usar a companhia como laboratório. Isso foi modificando a companhia, foi transformando, inclusive, ela em menos grupo amador e mais uma busca pela uma linguagem, por uma pesquisa própria, que enveredava pela dramaturgia. Depois de um determinado tempo, com o NAC, começou a enveredar também para o trabalho do ator, em diálogo com essa dramaturgia contemporânea brasileira. Então acabou que a companhia era um espaço de laboratório para vocês aplicarem o que vocês estavam aprendendo, né? O que é muito interessante. Exatamente. Isso até hoje ela tem esse teor, assim. A companhia também, desde o começo, a gente, como a universidade é aquele lugar onde todo ano entram turmas novas, a gente sempre abria no começo cursos para essas turmas novas.
Depois de um determinado, aí passa-se mais um pouco de tempo, eu e Carolina, a gente já se formou, que somos os mais antigos, né? E a gente parou de receber, a gente tinha um apoio, a gente parou de receber esse apoio da universidade, mas a gente queria continuar com a companhia. E aí a gente começou a formar os nossos alunos para que eles dessem esses cursos de iniciação teatral que vem daquele início, que acontece até hoje semestralmente. Agora está tendo duas turmas no primeiro semestre, duas turmas no segundo semestre. E esses jovens que dão aula para a gente, eles também fazem parte de um grupo que a gente chama de GEPA, que é o Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Unifesp, que é o GEPA. Então, eles têm aula e eles estão montando um texto meu agora, que a Carol está dirigindo, e de quarta-feira eles dão aula, dois deles dão aula para quem quiser fazer teatro, assim, aberto para a comunidade interna e externa, à Unifesp. E aí essa sua ida para SP, ela de alguma maneira foi para atender uma demanda que vocês estavam tendo no grupo? Foi mais por essa curiosidade que você tinha? Ela, depois que você saiu, ela te estabilizou te deu um período que você se reconheceu como dramaturgo? De lá para cá, porque você falou que ela tem sido uma questão para você. Eu fiquei curioso para entender que lugar é esse que a dramaturgia ocupou, que ela está ocupando agora. Eu sempre fui, a princípio, eu sempre fui um amante da dramaturgia, assim, sempre adorei ler dramaturgia, sempre gostei muito de ler dramaturgia, sempre tive vontade de escrever dramaturgia. Então, quando surge essa possibilidade de fazer dramaturgia ali, tipo, eu não tive dúvida, assim, era dramaturgia. Dentre aqueles 8 cursos que a SP tinha, era dramaturgia. Até pensei em direção, mas dramaturgia estava à frente. Mas era uma vontade minha mesmo, assim. A gente chegou a montar com a companhia, por exemplo, A Vida de Galileu. Eu nunca cheguei a assinar nada antes disso, até tentei, mas não calhava, assim. E aí, quando eu entrei na SP, aquilo foi fazendo parte da minha vida. E aí, tudo que fazia parte da minha vida entrava na companhia do Caminho Velho, assim. Então foi mais ou menos esse. Não existia uma necessidade, os integrantes não queriam um dramaturgo. Foi eu que quis um dramaturgo, e aí depois eu comecei a insistir, gente, tem que ter um dramaturgo aqui. E aí é nesse diálogo, nessa discussão que o dramaturgia adentra, assim. E eu comecei a me entender como dramaturgo já dentro da SP, assim, quando eu escrevi um texto e eu li aquilo e falei pela primeira vez, caramba, eu não acredito que isso saiu de mim, não porque aquilo era genial, mas porque, de alguma forma, aquilo era realmente aquilo que eu queria dizer. Das outras vezes que eu botei palavras no papel e chamei de tempo, eu olhava para aquilo e falava assim, não, gente, isso não sou eu. A forma pela qual essas palavras estão organizadas diz respeito a um outro sujeito que não sou eu. E depois de um determinado momento eu olhei aquilo e falei assim, caramba, as pessoas acham estranho, às vezes elas nem gostam, mas isso é meu, assim. E eu também acho estranho, mas caramba, é meu. Isso reflete sobre como eu entendo o mundo. Por exemplo, um tempinho antes de eu entrar na SP, em Campinas, a minha mãe teve uma doença, ela teve câncer no cérebro, e eu fiquei por 8 meses e 10 dias ao lado da cama dela, assim, ela não tinha mais consciência, e eu fiquei escrevendo. E aí, enfim, aí ela morreu no final do ano, e eu trouxe para a companhia um texto que chamava Mãe Memória. E aí eu tentei até motivar as pessoas aquilo, ele não chamou muita atenção. Beleza, aí eu entrei na SP. Depois de um tempo que eu entrei na SP, esse mesmo texto eu peguei e mostrei para Marici. E aí no outro dia ela voltou para mim e falou assim, não, Alex, não é isso. Não, é ruim. E aí ela me apontou inúmeras coisas de por que aquilo não funcionava, o que aquilo tinha que não era interessante, beleza. E aí aquilo bateu forte, assim, eu voltei para casa, assim, tipo, atritado, assim. E hoje é muito foda, assim, porque eu vejo que ela tinha muita razão. Não só hoje, naquela época mesmo, quando ela falou, outras pessoas já haviam me falado, mas quando ela falou, foi extremamente importante, assim, porque eu comecei a entender como que aquilo não era meu. E o mais engraçado é que tudo que estava ali eu queria dizer, mas eu não queria dizer daquela forma. Então, de certa forma, boa parte dos meus textos dizem exatamente sobre aquele
tema, sobre aquele assunto, daquela forma, daquele jeito que, de alguma coisa que estava ali, mas não era daquela forma. Quando eu consegui escrever um texto que eu falei, caramba, eu disse sobre aquele momento sem ser autocomplacente, sem dizer para o mundo, ai, coitadinho de mim, perdi a mamãe. Não é isso. O mundo merece ouvir muito mais do que as minhas tristezas pessoais, por mais que elas sejam importantes, mas essas coisinhas pessoais dizem respeito a mim. Agora, a minha relação com o mundo precisa ser para além disso, assim. Então, eu comecei a me chamar de dramaturgo quando eu senti isso. E é engraçado que às vezes você se sente até um pouco meio arrogante de dizer eu sou o dramaturgo, Sim. de falar eu sou do mesmo ofício que o Ésquilo, que o Shakespeare, mas é isso, enfim, eu me senti daquele jeito e de certa forma me faz bem me afirmar nesse lugar. E aí também de defender esse lugar, de defender o meu lugar nesse lugar, dentro da companhia, dentro dos lugares que eu participo e tudo mais, assim. Eu queria te fazer uma Participo e tudo mais, assim. Eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma coisa que você falou, mas antes eu queria entrar aqui nos textos que você me enviou. Você me enviou 4 textos. Um que chama Negra, o outro que Uhum, chama Engolir a Sombra, o Oncogênesis e o Piche. E lendo eles, eu uhum. gostei muito de conhecer a sua dramaturgia. Dá para perceber que existe realmente uma identidade sua na maneira como você escolhe colocar o que você quer falar, e até o que você está falando dá para perceber assim, tipo, existe um universo temático ali por onde o Alex transita e tal. Enfim, mas eu estou muito curioso para Uhum. entender onde eles se localizam assim nessa sua jornada, qual que é a história deles. É uma coisa que geralmente demora um pouco para falar, mas você pode dar uma explicação breve, se puder contar um pouco, dar uma sinopse de cada um, mais ou menos contar um pouco de como foi, quando eles são. Sim. Só rapidinho, para fazer uma ligação com a companhia, o primeiro texto que eu escrevi desses e que eu tentei montar na companhia foi o Aham. Oncogênesis. Esse texto eu ainda era ator, primeira frustração, assim, ele não, a gente montou tudo, quando a gente ia estrear, a gente não conseguiu estrear. Você gestou ele dentro da SP? Estando dentro da SP, ele foi inclusive um dos meus projetos pessoais lá. A gente começou a partir de uma vontade da Vanessa e da Carolina Erschel para falar sobre um mote que era a mudez feminina, Uhum. e elas queriam muito falar sobre isso. A gente ficou mais ou menos um ano e meio fazendo testes e brincadeiras e discutindo e falando bastante sobre. E aí, em um determinado momento, eu fui para casa e escrevi. Aí eu escrevi um Oncogênesis. E aí a gente começou a montar. Ficou ali acho que uns 2 anos entre a montagem, algumas aberturas que a gente chegou a fazer, pensar, estrear e não conseguir. E que doido, porque você foi de cara para um texto que a estrutura dele é muito fora do convencional, né? Sim, ali foi meio que assim. é, Tem boa parte dos meus textos tem um pouco uma forma de lidar com a linguagem de meio que é muito sonora, né? Ela vai criando meio que uma outra língua e que funciona para além do significado ali Uhum. da palavra. Enfim, ali em um determinado momento chegou aquilo para mim, chegou num outro texto que chama Metástase, inclusive, mas que era bem curtinho. E aí, a partir disso, do Metástase, eu comecei a escrever o Oncogênesis, que era um texto maior, que ia ser montado na companhia. Depois disso, e aí foi meio que assim, tipo, eu fiquei meio surpreso, assim, inclusive enquanto ator, de entender como que aquilo funcionava. A gente não fazia a menor ideia como que aquilo funcionava. Ficou em pé o projeto, era muito interessante, tinha coisas muito interessantes de direção, o trabalho de ator ainda era bem incipiente, mas tinha coisas interessantes. Assim, mas por questões internas do grupo mesmo, a gente começou a discutir sobre outras coisas, discutir a permanência na companhia, porque todos ali eram ligados, tinha coisas interessantes, mas por questões internas do grupo mesmo, a gente começou a discutir sobre outras coisas, discutir a permanência na companhia, porque todos ali eram ligados à universidade, começando a se formar e não sabia se ia ficar, se ia sair, vários saíram. Nessa época, por exemplo, saíram umas 9 pessoas da companhia. Então, por isso que o projeto não deu certo. Depois disso, dentro da companhia, eu fui fazer o NAC, fui fazer outras coisas. A Carolina foi fazer o CPT, ela foi auxiliar de direção do Antunes na nossa cidade. E aí a gente voltou com a questão da atuação. E juntamente a isso a gente montou, tanto eu quanto a Carolina fizemos parte de um grupo de dramaturgos. A Carolina não é dramaturga, ela é atriz, mas ela foi Uhum. a única atriz dentro do grupo. Os outros eram 6 dramaturgos. O Felipe Uchoa, Natália Zucala,
Aira Fuentestaca, Maitã, o Luan Maitã, Bruno Feldman e eu. Era um grupo independente. E a se ler, né, a se discutir, e além de discutindo outros autores também, e crítica e teoria, e a gente começou a escrever e se ler. A gente tinha um procedimento que eu uso até hoje, que o dramaturgo trazia um texto, a gente matava o dramaturgo, ele ficava ali como um fantasma, ele não podia falar nada, e todo mundo lia e discutia o texto uma, duas, três vezes, enquanto o sujeito estava ali morto, se remoendo e ouvindo. E aí isso era muito importante, assim, porque antes da pessoa se desculpar e explicar e falar o que ela queria ter dito, o que não foi dito, a gente discutia sobre Sim. o que ela botou no papel. E como a gente entendia, a gente discutia entre si. Não entendi isso, o outro falava, não, entendi aquilo outro. Tá, então vamos ler de novo. E foi aí que nasceu, no primeiro projeto que a gente fez, o Negra, que nasceu de uma ideia, inclusive na época, eu tinha uma grande amiga minha, que é a Johnny, que nasceu de uma ideia, inclusive na época, eu tinha uma grande amiga minha, que é a Johnny Carlos, que fez SP comigo, eu falei, quero que você atue num texto meu. Vamos. A princípio ela falou assim, tá, vamos. Eu escrevi o texto, quando eu entreguei para ela, ela falou assim, adorei o texto, mas eu não vou fazer isso com você, eu não vou atuar. E aí eu falei, caramba, agora eu vou precisar de outra pessoa. E aí quem fez a abertura que a gente fez foi um projeto que chamava Antesala Mostra, que a gente apresentou nas Satirianas, eu não me lembro o ano, acho que foi 2014, 15, 16, não sei, não lembro. É um Antesala Mostra onde a gente apresentou o Negra e mais outros textos. Aí, por exemplo, eu dirigi o da Irá, a Carolina dirigiu o meu. Foram 4 textos. E a gente se autodirigia e a gente fez a abertura 3 dias seguidos lá, nas Satirianas, e o Negra participou desse processo. Foram a Belize Pombal, que fez a Negra, e o Zorzeto, que é o Marcelo Zorzeto, que fez o E como que você policial. descreve a dramaturgia da Negra? Tipo, se fosse para passar uma sinopse, contar um pouco o que é, para quem não leu. O Negra, pra mim, foi assim, eu tenho uns vídeos na internet da Nina Simone, de um show que ela fez em Montreal, um dos shows que ela fez em Montreal, e tem uma música que chama Feelings, que quem já ouviu sabe o que eu tô falando, quem não ouviu tem que ir pro YouTube agora e ouvir, porque é um negócio assustador, assim, do ponto de vista do ser humano, do artista, e pra mim, do teatro e do ator, porque ali tem coisas, acho que, de extrema importância. E para mim aquilo foi tão pungente, tão forte, que eu quis escrever um texto em homenagem a ela, assim, pensando nela. Eu não fiz nenhuma pesquisa sobre a vida dela. Para mim não é um texto sobre a vida dela, mas tudo que me chegava de alguma forma sobre quem ela era, ou que poderia ter sido, ou que poderia ter se passado com ela, eu botei no texto. Que se trata de é um texto começa como uma narrativa de uma menina que quer muito tocar piano, que não quer cantar, mas quer tocar piano, e ela se descobre ali sendo compelida a também cantar, e aí ela também tem alguns episódios de racismo que ela sofre, enfim, mas que fica meio que subentendido, não é um texto que levanta essa bandeira, até mesmo porque seria complexo da minha parte, porque eu sou branco, enfim, mas que meio que passa um pouco por isso, mas que ela se autoafirma no sentido de dizer eu sou uma artista. E ela passa um determinado momento que chega um policial, esse policial, ele meio que tenta destruir o corpo dela com a palavra. Ele dá um tiro na própria cabeça e fala, olha, eu me matei e agora você vai se fuder, porque a polícia vai chegar e você não vai ter o que fazer, eles vão te prender. E ela vai tentar coagir de qualquer forma, e aí a resposta dela é dizer não a isso. É um texto simbólico sobre esse não dela, assim, sobre dizer não, 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 não. Mas é um texto assim, que é um texto que eu gostaria muito que fosse montado, que eu acho que eu gostaria muito que fosse uma diretora mulher negra a montar, e que gostaria muito que fosse a Belize a fazer. A Belize é uma pessoa fantástica.
Não, eu ia dizer, e o Negra você cria uma atmosfera muito estranha, né? Porque quando você coloca a mulher negra e você registra esses momentos de racismo que ela. Mas aí ao mesmo tempo você coloca uma situação assim de pano de fundo. E aí você vai falando, mas esse texto é sobre o quê? O que ele quer? E você cria uma atmosfera esquisita. É, uma coisa que me lembrou, você falou aí do Pinter e do Beckett, eu fiquei pensando muito, né, nessas influências. Ele tem um pouco desse espírito, assim, né? E a forma do Negra, ele mistura muito indicação de cena com monólogo e depois ele parte para um diálogo e ele não é uma coisa só, né? É um texto que não dá para encaixar numa forma só. Sim, eu acho que tem algumas formas que eu lido com o texto que vão se repetindo, assim, por exemplo, umas rubricas que muitas vezes são para o ator, não enquanto cena, mas para dizer, olha, para mim, o que está se passando aí dentro tem a ver com isso. Mas também essas rubricas eu tento trabalhá-las do ponto de vista se alguém usa também. Por mais que se eu fosse montar, na maioria das vezes eu não usaria a rúbrica como palavra, mas ela pode ser. Tem outras, por exemplo, aquele procedimento que acontece com o policial, que ali aquilo me motivou bastante, assim, dele dizendo o que ele vai fazer e ao mesmo tempo parece que aquilo está realmente acontecendo, ou dele dar um tiro na própria cabeça e continuar falando como se nada tivesse acontecendo, mas que eles levam em consideração, sim, ele deu um tiro, ele se matou, mas ele continua falando. Aquilo me chamou bastante atenção, Aham. tanto que isso acontece em outros textos. Na verdade, isso veio de um outro texto chamado Sala de Espera, que é um texto curtinho que eu tenho. Isso vai acontecendo, por exemplo, de determinada forma, isso também acontece no Piche, por causa daquele menino que não morre, que não morre, que não morre. E outra coisa também é de alguma forma, a linguagem, para mim, ela não. Se eu escrevo de nada forma, isso também acontece no Piche, por causa daquele menino que não morre, que não morre, que não morre. E outra coisa também é de alguma forma, a linguagem, para mim, ela não. Se eu escrevo, por exemplo, oi, tudo bem? Tudo bem, e aí? Como é que vai? Se vai Uhum. muito para aquele. Nossa, eu falaria isso no elevador, eu preciso trocar alguma coisa, assim, eu tiro uma palavra, eu troco para quebrar um pouco a expectativa, assim, isso vai me chamar, isso são coisas que eu faço sempre em todos os textos. Mas esse estranhamento é um negócio que eu gosto, inclusive, assim, quanto mais às vezes se eu tô me sentindo muito em casa com o texto, eu sempre quero estranhá-lo. De alguma forma isso me faz sentido, assim. Eu me senti estranhando muitas vezes, assim. Primeiro, o Negra começa com uma rubrica bem grande, assim, indicando umas ações, umas figuras que estão presentes no palco. E aí, que por mais que você esteja colocando indicação para quem vai atuar, elas parece Aham. que toda a ação do texto ela tá mais nesses momentos do que quando os personagens estão dialogando, né? As ações são sequências longas de ação e aí quando vai para fala parece que não está havendo ação nenhuma. E aí a rubrica passa a fazer parte também da Sim, dramaturgia e aí o estranhamento acontece não só no que você está descrevendo sim. dentro da rubrica, mas quando rubrica tem a mesma importância que o drama, que a ação dentro do texto, né? Como se você compusesse uma dramaturgia unindo com grandes blocos de rubrica, grandes blocos de diálogo, grandes blocos de ação e de fala lírica, e aí no espaço entre esses blocos que parecem que não se combinam assim, né? Porque acontece o estranhamento também. Porque de repente você está super envolvido no diálogo, de repente vem uma rubrica longa de ação que já te transporta para a cena, e aí o estranhamento vai acontecendo na forma, no conteúdo. Sim, né? Porque acontece o estranhamento também. Porque de repente você está super envolvido no diálogo, de repente vem uma rubrica longa de ação que já te transporta para a cena, e aí o estranhamento vai acontecendo na forma, no conteúdo. É uma sensação Exatamente. muito louca. No caso do Engolir a Sombra, isso eu acho que foi radicalizado porque também de uma vontade da Carol, que está dirigindo, de querer trabalhar bastante o corpo, a relação dos corpos, quase como uma dança, um teatro-dança, assim. Esse texto veio como uma resposta, como uma sugestão a ela sobre esse lugar, assim, de como que é uma vontade de continuar com a dramaturgia, mas pensar para além da palavra, assim. Mas então você escreveu ele meio que em processo? Esse foi
os atores, eles trouxeram coisas sobre as quais eles gostariam de falar, e a partir dessas coisas eu tornei elas minhas e também gosto muito de tentar trabalhar da não palavra ali desses outros Uhum, lugares. bacana. E o Engolir a Sombra está em processo agora, com a Carolina, com o Gepa. E também, como Engolir a Sombra, foi o Piche. Só que o Piche foi do primeiro Gepa. É um texto que eu já tinha começado a escrever no Antessala. E aí, quando a gente começou o Gepa, eles começaram a trazer sobre o que eles queriam dizer. Na época era uma. E a gente escolheu o texto. E aí eu tinha o Piche, e aí. Só que eu não tinha terminado. E tinha muito a ver com as coisas que eles gostariam de falar. Então eu terminei o texto, refiz outras partes, direcionei mais para o tema que eles queriam, cortei algumas coisas e ofereci ele para o Gepa e eles toparam e a gente montou. Ele estreou na SP, Escola de Teatro, em 2017. E como que você descreve o Piche? E como que você descreve o Piche? O Piche, ele veio um pouco de uma vontade de querer falar um pouco do Pimentas, que é o bairro onde a Unifesp está, Aham. de coisas que a gente sabe, já ouviu falar que acontecia ali, ou sobre aquele universo, assim. Ele veio de um pouco dessa vontade de prosseguir um pouco nessa pesquisa do Negra, mas o Piche também era de uma vontade de querer falar mais sobre o Brasil e a situação política a situação da violência na qual a gente está sempre em questão, é sempre um tema para a gente já faz bastante tempo, Uhum. sobretudo a violência urbana. Então eu quis falar sobre isso. E é para quem tá ouvindo a história do Piche, não sei se eu vou conseguir descrever certo, a história do Piche dispara quando acontece um episódio de violência contra um menino negro, e aí isso culmina num ciclo de violência, assim, de primeiro as pessoas que agem sobre o menino, depois uma violência sobre as pessoas que agiram sobre o menino, e aí a coisa vai se desdobrando, e você vai descobrindo coisas sobre esses personagens que vão aparecendo, e é muito doido porque na forma que você vai contar isso, E, você não e, e identifica personagem também, né? E você vai descobrindo o que está acontecendo, que é uma dupla, quem são, o que sim, aconteceu, só pela maneira como eles estão interagindo um com o outro. sim, existem ali, eu acho que 16 figuras que são dadas entre aqueles dois modos De diferenciar as falas, né? é isso, o negrito e o normal, Sem formatação. Quando você imagina o Word, é sem formatação, né? Assim. exatamente, o sem formatação e o negrito. E ali essas figuras elas vão surgindo e desaparecendo sem avisar, né? Então isso já sugere um lugar para o ator que ele vai ter que fazer aquela figura vir e ir embora e, e sem ter que sem sair de cena, sem trocar de roupa, sem grandes artifícios. Caramba, eu jamais imaginei que seria só para dois atores. Mas agora você falando faz muito É? sentido. É. Então, Faz total sentido. eu pensei nisso, mas eu pensei de uma certa forma assim, eu montaria com dois atores, mas eu também quero pensar que dá para fazer com quantos atores for possível. Mas tem uma questão que você falou, da qual eu discordo, que é que o menino seja negro. Em nenhum momento eu afirmo que ele é negro, por mais que eu deixe subentendido e Ah, por mais que a gente, nessa situação, né, de um menino que supostamente assaltou ou estuprou uma menina, de que a gente vá achar que ele seja negro, ou que a questão do piche, várias outras questões, leva a gente a acreditar nisso. mas era a sua intenção causar essa dúvida das pessoas acharem que é um negro sem você dar nenhuma. Não, porque é justamente a tragédia que acontece no Brasil é Exato, isso, né? exato. Quem tá morrendo todo dia são os jovens negros. Mas eu queria deixar amplo isso porque eu não queria que fosse uma questão. Eu não queria tomar para mim uma questão da qual eu não sou vítima também, né? Uhum. Mas que é importante para o meu país e é importante para que a gente pense e eu, de certa forma, tenho coisas a ver com isso, né? Isso foi uma coisa que me levantou uma questão, porque os seus textos, você me enviou 4. 3 deles eu senti que eles transitam nesse lugar de abordar a questão negra de alguma forma. O Engolir a Sombra, ele transmite essa coisa, uma sensação de perigo envolvendo pessoas negras assim o tempo inteiro. Sim.
O Engolir a Sombra é porque tem um ator negro no processo. E ele trouxe essa questão. Uhum. Ele falou, eu quero falar sobre isso. E tanto que tem trechos do texto que foi um ator negro no processo. E ele trouxe essa questão. Uhum. Ele falou, eu quero falar sobre isso. E tanto que tem trechos do texto que é uma improvisação dele. Então, que ele queria falar sobre sobre ser negro, queria falar também sobre o trans, né, a partir de uma vontade dele que surgiu no processo. E aí, o Paulo Eduardo. E aí, como ele trouxe essa questão, aí eu falei. Você me enviou aqui 4 dramaturgias e meio que nesse conjunto aqui eu consegui identificar uma questão, essa questão da violência, esse ciclo de violência, a questão negra, desse perigo sobre a questão negra. Na sua obra no geral, assim, contando que você não me viu, existe mesmo um tema comum que te permeia ou isso varia, depende do recorte que se faz sobre ela, como esse recorte que eu fiz aqui a partir do que você me enviou? Um tema não. Eu acho que o que mais deixa elas pensável enquanto dramaturgia clássica, assim, e de tentar ter uma imagem que eu falei há poucos dias para os meus alunos do curso de dramaturgia, que acho que de certa forma o dramaturgo, ele precisa excitar o ator, né? Eu acho que é um pouco essa minha vontade, assim, de criar mecanismos e procedimentos que de alguma forma excite o ator. Eu acho que é o que eles têm de mais que cria uma unidade com eles, assim, por mais que às vezes esses procedimentos são díspares um dos outros, mas em todos os meus textos tem um pouco isso. Do ponto de vista temático, o Oncogênesis, por exemplo, tem a questão da mulher muito forte, porque em processo ela surgiu, elas queriam falar sobre isso, né? Então, de uma ideia de uma Eva que é também a primeira e também a última, que de certa forma fala para a própria barriga que agora o mundo vai ser Uhum. dentro, que é também a primeira e também a última, que de certa forma fala para a própria barriga que agora o mundo vai ser dentro Uhum. da barriga dela, porque ela se negou a parir, diz respeito a Entendi. Carol e a Vanessa que trouxeram essas questões. O do Engolir a Sombra diz respeito ao Paulo Eduardo, e do ponto de vista da mulher também, que é muito forte no Engolir a Sombra, vem por conta das atrizes que trouxeram, né? Do Negra, assim, veio muito dessa minha relação com a Nina Simone, de meio de certa forma de dizer obrigado a ela, Uhum. e do Piche, um pouco de falar das ruas e desse moleque que, antes de tudo, seja esse que se negue a ser a vítima que a gente sabe que ele sempre é, né? Que fale, olha, ok, tô aqui, eu vou ferrar você. Né? Então o policial tá com a arma, o policial bate nele até ficar doido, até não aguentar mais, até ele se transformar numa pasta, mas ainda assim ele tá olhando pro policial e dando risada. Né? É meio que um signo para falar do nosso tempo, dessa resistência, de fortalecer e de uma ode a essa resistência. Sim, Assim, total. que sim passa pelo jovem negro, mas passa também por muitos não negros pobres e passa pela tragédia do nosso povo. Sim, Né? quando a gente começou a falar dos textos, é que eu ia perguntar justamente que os textos, eles todos têm um pouco uma proposta muito consistente na forma, né? Eles são performativos de alguma forma. Performativo no sentido de você coloca coisas que vão exigir para quem vai encenar uma atuação ou uma encenação além do convencional, né? Parece que você traz imagens de Uhum. performance mesmo, no que você propõe, às vezes em algumas indicações, mas performativos também, porque a forma que você escolhe contar essas dramaturgias parece que é indissociável que a gente estava conversando, que você falou aí agora. Aí o que eu queria saber é essas formas a que você chega nas suas dramaturgias, como que se dá? Você tem elas antes de escrever, ou elas é uma coisa que você vai descobrindo enquanto você escreve? É uma loucura, assim, tipo, eu não sei nada antes de começar a escrever e conforme eu tô escrevendo também não sei muita coisa, não. Geralmente eu vou andando em metrô, em ônibus e vou anotando no celular, no bloco de notas ou num papel com a caneta, um lápis, enfim. E aí chega um determinado momento eu junto tudo isso. Aí eu pego vários Words, vários blocos de notas, vários cadernos que eu fiz anotações, junto tudo num Word e aí eu olho para tudo isso e vejo, tá,
De que forma que isso vai acontecer? Aí as primeiras vezes que eu traço um primeiro rascunho e leio isso inteiro, aí eu começo a entender sobre o que eu estou falando. Assim. Óbvio que num texto ou no outro tem uma vontade de falar sobre isso, uma vontade de falar sobre aquilo, sobre o que eu estou falando. Assim. Óbvio que num texto ou no outro tem uma vontade de falar sobre isso, uma vontade de falar sobre aquilo, mas conforme eu junto, aí o isso vai virando mais aquilo vai virando mais isso, e aí eu vou unificando mais sobre o que eu quero falar. Assim. Mas eu me encanto muito pela a imagem que a palavra me sugere e como ela cabe na boca. Assim, como a minha relação com a palavra, ou mesmo com a palavra me sugerindo gestos e movimento, como que ela me deixa mais feliz. Assim. Nesse sentido, quando eu sinto que aquilo se transformou num todo, o texto está pronto. Assim. É um pouco isso, assim, eu não consigo... Por exemplo, já tentei, inclusive, criar uma estrutura no papel e falar, vai acontecer isso, depois isso, depois isso. Maravilhoso, falando, olha, aqui primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois é aquilo. Mas também, enquanto diretor, eu percebo às vezes que eu tenho amigos que falam assim, não, meu texto é extremamente amarradinho, primeiro é isso, isso. Aí quando você vai fazer o texto, e eu, às vezes, eu fico anos com textos sendo falado, ouvindo o texto 3, 4 vezes inteiro por dia. Assim. Sim. Eu falo assim, às vezes ele não vai para aquele lugar que o dramaturgo acha que vai, né? E eu acho um pouco isso, assim, eu não tenho tanto controle, eu meio que me lido um pouco com... Eu sou ator do meu próprio texto enquanto eu escrevo, assim, eu acho que tem um pouco Sim, a disso. experiência de ator conta muito, né, para escrever. Né? Sim, eu amo ator, cara, eu acho que o ator os atores, as atrizes são de extrema importância, assim, eu acho extremamente significativo o trabalho do ator, acho que é importantíssimo o dramaturgo amar o ator, sobretudo quando são essas doiduras, porque ele vai ter que criar uma distância, assim, eu acho extremamente significativo o trabalho do ator, acho que é importantíssimo o dramaturgo amar o ator, sobretudo quando são essas doiduras, porque ele vai ter que criar uma forma daquilo funcionar. E se o ator não criar uma forma daquilo funcionar, eu não vou nem ser Aham. dramaturgo, né? Tipo, se o meu texto não for montado, tipo, eu vou ser dramaturgo de biblioteca, não quero, quero ser dramaturgo Sim. de teatro. Quero estar lá no teatro, quero estar vivo, né? E aí é o ator que vai fazer isso. Então, eu acho o ator muito generoso nesse sentido. E só que ele funciona de uma outra forma. Às vezes você precisa meio que excitá-lo de diversas formas. Assim, do meu texto é um pouco isso, é uma tentativa de trazer isso para ele, de excitá-lo, de tentar convencê-lo de outras formas, assim. Por mais que a dramaturgia possa ser uma experiência de leitura também, ela só vai acontecer de fato É, sendo e é atuada, doido, né? né? Porque enquanto palavra, a palavra só vai funcionar os porquês, quando o ator escolher por que ele sai daqui e vai para lá, para quem que ele tá falando, quem fala, e o que acontece com ele enquanto ele fala, e isso é da ordem de se auto-excitar mesmo, de se auto emocionar, de se auto-cutucar, assim. Então, a relação dele com a palavra é muito carnal, assim, né? É tipo... E é isso, é uma trepada com a palavra, não tem outro jeito. E eu acho que é um pouco isso, assim, para mim isso me encanta muito, assim. E eu acho que, enfim, existem milhares de formas de fazer isso. Para mim, a Sarah Kane faz muito isso. Para mim, Sim, o Harold Pinter fazia bem muito lembrado. isso. Para mim, e aí, enfim, para mim isso me diz muito, assim, né, esse performar com a palavra, assim. E também, aí, no ponto de vista das rubricas, de performar com sugestões. Deixar para quem está ouvindo, essa é a hora. Tenho sim. Primeiro, só uma coisa antes, eu queria convidar todo mundo para fazer, para ir lá é, em Guarulhos, conhecer a Unifesp, de conhecer a companhia, conhecer. A gente tem no nosso Facebook lá, tudo que a gente faz em Guarulhos a gente põe lá, mas também de conhecer a universidade, conhecer os cursos, é um campus de humanas, né? Tem 6 cursos lá, tem letras, filosofia, história da arte, pedagogia,
E lá também a gente está fazendo um evento chamado Leituras de Dramaturgias, Ciclo Dramaturgas, que a gente já divulgou aqui no pod Sim, passado, e que está sendo muito importante, assim, porque lá a gente está levando dramaturgas, mulheres, com as suas escritas, uma mais diversa que a outra, um sim, passado, e que está sendo muito importante, assim, porque lá a gente está levando dramaturgas, mulheres, com as suas escritas, uma mais diversa que a outra, cada uma com o seu universo completamente diferente um do outro, extremamente singulares, potentes, falando também sobre o processo delas, falando sobre o que elas estão fazendo e de uma forma muito potente, muito significativa. A ideia é assim, a dramaturga leva o texto, a gente lê o texto pela primeira vez lá, então é uma primeira leitura ali a sim. seco, e é um pouco sobre essas impressões que a gente fala na roda, e está sendo sempre muito frutífero, assim. É sempre muito gostoso. As pessoas do público são os meus alunos do curso de dramaturgia e o pessoal da Unifesp que está passando por lá e que quer participar. Legal. Então, a maioria tem pouca experiência com dramaturgia, mas que lê muito história, pedagogia, letras, ciências sociais, enfim, que são dos cursos que estão lá, são das humanas, né? Que gosta muito de ler, mas muitas vezes está lendo pela primeira vez este tipo de Que dramaturgia bacana. de gente viva, dramaturgia de gente que está criando, que está pensando o teatro agora. E também a gente começou, a ideia é que a gente prossiga nos próximos anos com ciclos e ciclos, né, para falar sobre dramaturgia contemporânea brasileira de dramaturgo vivo. A gente acredita que dramaturgo bom é dramaturgo vivo, Nossa, sim, né? isso é uma puta ideia, puta iniciativa. Isso eu acho que é muito importante. E aí lá a gente já recebeu inúmeras, vamos receber muito mais, que vai até dia 15, até dia 5 de Massa. dezembro. Então, mas é importante, inclusive, que as pessoas apareçam lá para saber sobre. A gente está numa questão, agora estão questionando a universidade pública, que é o único lugar que se faz pesquisa, por exemplo, Sim, em um quando incêndio lá reafirmar o dentro. óbvio, Assim, né? Algumas vezes, não, mas enfim, a gente não, não cansa. exatamente. Você quer afirmar que a universidade pública não é aquilo que a tia Cotinha Exato. está recebendo no WhatsApp, né? Mas não sou eu que vou dizer o que é. Sim, Vai lá ver. Entra lá dentro, é teu, é público, vai descobrir o que está acontecendo lá dentro e critica também. Acho que é importante. Acho que a universidade pública ela não é o lugar do Deus, assim, né? Lá, os deuses estão lá dentro. Acho que precisa ser aberto, né? Precisa ser aberto sim, para o público estar lá, total. para o povo estar lá, né? Mas precisem também entender a importância daquilo acontecendo. Mas segue a página que vocês vão saber. Tem curso que a gente dá de iniciação teatral, tem eventos que a gente está fazendo, cada vez a gente vai aumentar mais. E, enfim, agora indo para as indicações, eu acho muito importante que as pessoas entrem em contato com a obra do Bruno Dumont, que é um cineasta. Agora, indo para as indicações, eu acho muito importante que as pessoas entrem em contato com a obra do Bruno Dumont, que é um cineasta francês que eu acho muito importante, muito significativo e que, enfim, tem um filme que eu amo, que eu indicaria para assistir, que é o Roi Satã, que é dele. Também acho muito importante que as pessoas assistam filmes brasileiros. Sim, E aí eu destaquei um nome, um filme que para mim é muito importante, que é o Júlio Bressani, Matou a Família e Foi ao Cinema, que eu acho extremamente significativo, mas filme brasileiro tem filme brasileiro bom pra porra, tipo antigo, não muito antigo e atual. sim. E para fechar, eu diria para todo mundo ler tudo de dramaturgia contemporânea brasileira, de Diego Cardoso a Dione Carlos, a Alex Araújo, todo mundo que você trouxe para cá, porque existe uma grande potência mundial que não teve também alguns grandes dramaturgos, Sim, né? sim, sim. Extremamente Que beleza. significativos, assim. Da Grécia até, acho que é extremamente importante, e nesse sentido é muito importante também o audiodrama para revelar, olha, sem dramaturgia não tem nação. Acho que é importante Sim, pontuar isso.
Bem pontuado. Se tem uma coisa que o audiodrama me proporciona um prazer pessoal é estar entrando em contato com tanta dramaturgia. Eu queria que, sei lá, eu pudesse, quando a pessoa baixa o episódio, ela baixasse também os textos, porque eu olho para todo o material que eu já recebi para conhecer a dramaturgia das pessoas e penso como eu não conhecia antes, mais gente precisa conhecer. Às vezes eu acho que o episódio não vai dar conta de transmitir isso. Eu sempre espero que as pessoas vão atrás, que peçam os textos e assim dá para você montar um curso inteiro de dramaturgia só com a dramaturgia do pessoal daqui que está fazendo dramaturgia agora. E olha que eu tô Só dessa região próxima, tipo, cada dia a gente vai descobrindo um autor potente, assim, e eu acho que de coisas que nunca aconteceram, assim, a gente está num momento muito frutífero. Só o fato, quando eu falei assim, eu quero fazer um ciclo só de mulheres, meu, não vai dar para ter todo só esse ano. São 15, mas dá para ter 30, dá para ter 45, só dessa região, assim, só de fora em São Paulo e Grande São Paulo, assim, fazendo coisas potentes, né? sim, é difícil escolher, né? Sim, sim. Isso, e é bom que seja, né? Sim, 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 É que bom bom. que tenha muita variedade. Bom, Alex, eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi um episódio que eu queria muito fazer e que bom que a gente conseguiu. E para quem está ouvindo, eu espero que goste também. Reforçar aqui para as pessoas irem conhecer seu trabalho, o trabalho da companhia, conhecer a Unifesp lá em Guarulhos. E é isso, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Em breve, Da companhia, conhecer a Unifesp lá em Guarulhos. E é isso, obrigado mesmo. eu que agradeço. Em breve a gente vai ter mais coisas aí acontecendo. Aí já sei que aqui é um canal para a gente divulgar, eu mando para você. E peço que as pessoas entrem em contato com nossas redes sociais, que tá tudo lá. Tá aqui na descrição do episódio também. Brigadão, e vida longa ao audiodrama. Viva, a porta tá sempre aberta. Para quem tá ouvindo, obrigado também por ter escutado. O Audiodrama volta em 2 semanas e a gente se despede dando tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Alex. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Diego.